E você não sabe nada de constelação, você nunca viu nada? Não, eu li depois que eu fui orientada, Tá. eu procurei na internet. Tá. Mas li muito pouco também, porque senão eu ia desistir. Então. Tá bom. Mas eu entendi o que é. Ok. Depois eu conversei com você. Ok. Então tá. É sempre o suficiente e necessário nessas horas, né? Porque a gente, enquanto ser mental, a gente entende que você tem que saber, conhecer, explicar um pouco mais. E a gente sabe que na constelação é uma experiência, não tem jeito de você falar de alguma coisa que você não experimenta, percebe? Então é o comportar-se dentro de um momento que o contar vai fazer um monte de outras coisas, menos a de trazer essa necessidade que a gente tem. Então, como é que a gente lê a constelação na verdade? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente fala, vamos ver, vai assistir, né? Muitas pessoas nunca viram, não fizeram uma constelação, eu, inclusive, recomendo que se vai fazer vá ver um em grupo. E quando você hoje está num grupo, você também já está constelando, tá? Então você vai para um campo, que é esse campo que a gente está vendo agora, que é o campo sagrado da nossa história familiar, tá? E aí automaticamente a gente vai olhar qual é o movimento que você, numa determinada situação, faz em função de estar envolvido nesse processo. Entendeu? Então aquilo que a gente vê, que a gente escuta e que a gente até assiste muitas vezes, é uma coisa que você vai tendo que olhar muito dentro de você, porque é bem da sua história. Por mais que eu esteja com a minha irmã, gêmea, univitelina, ela é uma pessoa e eu sou outra. Então sentir que a constelação trabalha é muito de cada momento que a gente está aqui. Não adianta eu falar assim, então, eu vou aí para resolver uma situação de carreira profissional que fosse, né? No primeiro momento, isso é o que nós aprendemos em termos de adivinhação, de busca, de qualquer coisa que a gente tem uma intenção. E a constelação, como eu ia dizendo, a constelação ela cuida desse espaço, de que cada vez que eu vivencio, eu automaticamente vou ter uma percepção diferente. Então, as pessoas que vêm fazer uma constelação perguntam assim, mas eu vou fazer a constelação para quê? Para que serve a constelação? Né? A primeira coisa que a gente sabe, que Bert trouxe, que é o criador da técnica, né, o organizador dessa técnica, ele diz o seguinte, que a constelação não tem a função de resolver nada. Na verdade, o que ela faz é revelar, através de um campo, que é esse que nós estamos, que chama um campo fenomenológico, onde acontece, eu não sei como é que acontece. Então, a gente vai automaticamente acessar uma energia que faz com que eu esteja, nesse momento, olhando para uma determinada dificuldade minha. Então, isso é muito importante quando a gente vivencia, como é que a gente vê isso na história de cada um de nós. Então, vai ser muito pessoal, não interessa a gente estar em grupo, porque interessa sim estar no grupo, mas não interessa o assunto, porque cada assunto é um assunto. Percebe? E isso é muito novo para nós, que entendemos que cada vez que eu falo de uma coisa, o outro está sabendo, está criticando, está julgando, fazendo um monte de coisa em função daquilo que eu penso. Isso é a nossa terapia normal de seres mentais, né? No emocional, a gente vê de um outro lugar, que é isso que nós estamos aprendendo a fazer. Então tá, já está chegando o pessoal, começar a fazer o movimento, a gente se conhecer, a gente saber quem é. Na verdade, é só se firmar aqui, tá? Eu vou pedir que vocês se apresentem, e se apresentem dizendo qual é o nome do pai e qual é o nome da mãe. Eu, Bernadette, filha de Francisco e Vicentina. Sejam bem-vindos também. Por que eu faço esse movimento no primeiro momento? Então, o movimento é o seguinte, todos nós somos frutos dessa relação. Então, todos nós trazemos parte da história do papai e parte da história da mamãe. E ao estar aqui, quando a gente faz esse movimento, automaticamente, o que nós estamos fazendo? De cara, a gente está fazendo um movimento presencial com essas pessoas que vieram antes. Porque nós somos, nesse momento, a extensão de tudo aquilo que está lá.
Então, a história que nós trazemos está em nós, na medida que a gente olha para papai e mamãe. Isso não é habitual em termos de terapias, mas a gente vai entendendo aonde que nós estamos chegando, porque nesse momento, todos nós que estamos aqui, estamos nos emprestando, né, se a gente podia falar emprestar, a nossa presença física e a nossa presença energética para estar no campo familiar da pessoa que vai sentar aqui, que é aquele que vai constelar. Na verdade, independente de eu estar sendo um representante, que é o que a gente faz, né? Cada vez que alguém traz uma história, essa história vai ser representada pelas pessoas que estão aqui. Isso na terapia na vivência em grupo. Numa individual, a gente usa os bonecos, né? E como eu trabalho com os bonecos, a gente pode usar âncoras, sapatos, mas eu especificamente trabalho com os bonecos Playmobil. São eles o representante, quando sou eu, a facilitadora, a pessoa e os representantes. Aqui os representantes são vocês, que podem ficar muito à vontade para dizer: ah, eu fui convidada para representar, mas eu não estou ok, ou então eu não sei muito, estou com medo, não sei como é que é isso. Pode declinar, não tem necessidade de se obrigar, ok? Do mesmo jeito que também, quando a gente fala, estou assim, participando, estou assistindo. Hoje a gente sabe na constelação que não tem uma assistência, como se eu ficasse fora vendo todo o cenário. Na verdade, a gente é envolvido por esse campo morfogenético que tem o formato da nossa família e de cada um de nós, das nossas famílias, tá? Da mesma forma que é a coisa da nossa genética. Então, quem está em evidência está aqui, mas quem está sentadinho aí também está desenvolvendo uma história nesse contexto aqui. Então, dizer, mas que negócio louco é esse, né? Como é que a gente vai entender que eu fico aqui? As pessoas estão acostumadas a ver isso em termos de religião e não de acontecimento, né? Como é que é trazer isso? Então, na verdade, é por isso que a gente explica um pouquinho daquilo que pode ocorrer aqui para cada um sentir. Então, a gente fica pensando, muita gente fala assim: eu não quero fazer constelação, porque deve achar um santo, deve acontecer uma coisa, a Bernadette deve ter um sentido tal e... Gente, eu sinto muito, mas não tem nada a ver. Só quando a gente experimenta é que você vai ver que a história é sua. Por mais que você me conte sobre aquilo que você quer ver ou quer vivenciar, é aquilo que vier e vem do seu sentido. Então, o grande lance é que essa terapia é uma terapia de consciência, de uma consciência nova. Por quê? Porque a gente vai acessar não o que você pensa, que é o natural do ser humano, mas aquilo que você sente, que é um aspecto que nas terapias a gente não traz desse lugar, que você sabe a história e nem sabe que sabe, e que eu no máximo, numa terapia normal, posso ir junto com aquilo que você está falando, mas não dá para eu estar igual você está. Então, o grande lance de Bert nessa constelação é trazer essa consciência daquilo que eu vivencio, que eu repito na minha história, da história que eu trago dos meus pais, da minha família, e que eu fico com isso sem saber como fazer. Então, quando eu tenho, através desse movimento da constelação, essa consciência, eu tenho escolha. Eu não preciso dizer, ó, isso que eu fui ruim, foi ruim que eu vi no meu pai e na minha mãe, não, eu não quero repetir em mim. Não é isso. Muito pelo contrário. É poder olhar que aquilo tudo que eu vi, que eu senti, foi do meu jeito, e do meu jeito eu posso fazer esse movimento que aparece no movimento da constelação e automaticamente dar um salto, ou sair daquela repetição tão dolorosa que a gente está fazendo. Do mesmo jeito que nós somos programados pela notícia ruim, né? Então tudo que é ruim que dá ibope. Então a gente pensa na constelação dizendo, eu tenho um problema e eu tenho que ir lá na constelação porque é uma dor. Então a gente precisa olhar também que junto com essa dor tem muita coisa boa, né? Que veio através da história, das dificuldades dos nossos antepassados, a partir dos nossos pais, e que a gente joga fora. A gente joga o banho e a criança fora. Não. Agora a gente vai poder fazer a escolha daquilo que eu posso potencializar como uma coisa que eu escolho e que eu honro desse lugar
da minha história e que aquilo que não foi tão legal, eu sinto muito, mas foi a história deles. E eu deixo lá, honrando tudo aquilo que eles viveram, sem querer ficar modificando, transformando, ou julgando, ou criticando. Eu fico aqui e posso ficar com a minha vida mais leve. Quem já fez constelação aqui? Tá. E qual que foi o sentir pós? Acabou a constelação? O que aconteceu com vocês? Muita reflexão. Muita? Muita reflexão. Muita reflexão, ok. É novo, né? Então a gente vai para a reflexão. O que mais? Muita paz. Muita paz. Olha, Percebe? Cada um vai ter um momento. E também assim, quando eu faço uma outra constelação, ou quando eu estou no grupo de constelação, cada vez que eu venho, mesmo que eu diga assim, eu vou constelar com o pai e mãe, meu Deus do céu. Né? Tem jeito de mudar essa história? Foi? Posso falar? Fazer um depoimento pessoal. Foi o bagulho mais louco que já aconteceu na minha vida, gente. Porque eu fiz uma constelação num domingo. Os meus pais não se falavam há anos, 5, 6 anos. Eu fui na constelação para ver uma coisa profissional. Acabou mexendo no familiar, como sempre. Né? Isso. Passou a constelação, tal, beleza. Naquela semana, na sexta-feira, eu cheguei do serviço no escritório. Aí tô lá chegou lá, o pessoal falou assim: você não sabe quem chegou aqui? Eu falei: não sei mesmo. Seu pai entrou, conversou com sua mãe, ela deu remedinho na boca dele, falaram horas e horas e horas e horas. Eles nos falavam assim mais de 5 anos. A energia foi tão forte que quebrou. E aconteceu isso na mesma semana, foi uma coisa muito incrível. Isso. E aí, para você, olhando esse movimento, o que é que você falou inicialmente? Você foi resolver uma questão? Profissional. Tá. E na questão profissional, como você falou, tudo começa no papai e na mamãe, porque a gente não teria essa vida se eles não tivessem dito sim, né? O pai, optando por sustentar esse encontro, essa disponibilidade que independente dele chegou, e a mãe dando permissão para esse homem, né, através dela trazer uma vida. Então, não tem jeito da gente, se a gente não olha o papai e a mamãe, mesmo que a gente não saiba, a gente vai para o mundo fazendo um movimento de não. Quando ele diz assim, me permita, tá dando assim, usando esse movimento que é seu, né? Quando ele diz assim, eu tinha uma questão profissional. Quando eu tenho questão profissional, a minha questão profissional está na cara que é com papai e mamãe. Por quê? Porque independente, não é como a psicologia faz, né? A psicologia diz assim, sempre é culpa do pai e da mãe. Isso é até meio tradicional, né? Quando se fala dessa história. E a gente, quando pai e mãe, já vai na culpa, né? Na constelação, o que a gente está aprendendo? Que eles são os pais melhores que a gente podia ter para a gente estar aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, do jeito que a gente está fazendo, e até passando a testar de competência, porque você vai olhar assim, eu tinha uma questão profissional, olha quantas questões profissionais maravilhosas você resolve, mas aparece um pontinho, a gente fica ali, né, e dizendo, então, como é que é isso? Eu tenho que arrumar um culpado. E aí eu vou para quem é que me trouxe, a gente até fisicamente diz, né, eu não pedi para nascer, hoje a gente já muda. Né? A gente pediu sim, teve ordem para vir e foi por nossa conta e risco. Então não tem o papai e a mamãe, eles são os condutores maravilhosos que disseram sim pra gente. Que se não tivesse dito, a gente não estava aqui fazendo esse movimento. Mas percebe como é que é o movimento que a gente nem sabia, mas que quando ele diz assim, tá bom, fui lá e apareceu o papai e a mamãe. É na história dele e ele foi por uma questão de pai e mãe. Então quando você vê o resultado, você vê pai e mãe, como a gente aprendeu. A gente não vê o homem e a mulher, que agora, você falou muito bem, ela colocando remedinho na boca dele. O que é o movimento do homem e da mulher antes de ser pai e mãe? E que a gente não sabe. Agora que nós estamos aprendendo que a gente se junta, homem e mulher, para essa procriação, para essa continuação, mas na verdade, nós enquanto seres continuantes, né? Nós somos os filhos. Então eu olho sempre para toda a relação no mundo
como o filho olhando para o pai e a mãe que eu acho que eles foram. Eu não considero o homem e a mulher, eu considero o pai e a mãe. Percebe? E é nesse lugar que a gente faz toda uma desordem, que é isso que a gente chama de emaranhados, e que a gente olhava até bem pouco tempo, culpando, porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez assim, porque meu avô fez desse jeito. A história que eles trouxeram foi a história que eles também herdaram. De um tempo que a gente não tinha consciência, era assim que era. Então, por isso que dentro da abordagem sistêmica, a gente consegue ficar em paz, a gente consegue ficar mais leve naquilo que nós buscamos revelar através de uma constelação. Ok? Por outro lado, o que é uma constelação na verdade? É um movimento, é o impulso que aparece naquilo que as pessoas estão representando. E aí você diz assim, mas então, eu vou ser representante do quê? Como é que é fazer, né, a pessoa que é o pai, com a mãe, o papel que eu tenho? Porque é papel, a gente aprende desempenho, né? E a gente se espanta que quando você se propõe a estar numa constelação, a representar na constelação, você nem sabe o que está rolando, não precisa, porque o fenômeno acontece. Você vai sendo conduzido para fazer um movimento, para você falar algumas coisas o facilitador traz esse movimento porque ele está dentro dessa egrégora, então a gente automaticamente vai sentindo e vai experimentando, mas normalmente eu não preciso saber nada e nem que eu saiba não vou interferir, percebe? Então por isso que hoje, mais do que nunca, o movimento da constelação, ele é muito sutil e muito, a gente a princípio chamava de constelação em segredo, porque eu não preciso saber nada, a pessoa que vem constelar vai sentir o que vem naquele momento para ela. Então muitas vezes eu venho com uma questão familiar, né? Mas a questão é minha, no meu sentido, então eu vou compreender um pouco disso. E isso desata os nós daquele comportamento que eu estou tendo na minha vida e que gera dificuldade, que gera tensão, ansiedade, medo, insegurança, porque eu entendo que eu tenho que responder por aqui, eu tenho que resolver de um lugar que eu entenda mentalmente. Percebe? Então, por isso que a constelação hoje é a terapia do momento. Ela é uma junção de muitas filosofias, de muitas terapias, de muitas linhas terapêuticas e filosóficas, e ela passa por tudo isso, incluindo, a gente não dispensa nada em função da constelação. Todos os aprendizados, todos os padrões, todas as histórias que a gente vai lembrando fazem parte desse sistema, né? E aí a gente vai olhar para 3 leis que Bert diz muito sabiamente, que fazem com que a gente perceba por que eu faço uma constelação, aonde que pega, que jeito que é. Qualquer pessoa vai olhar para isso. A gente faz constelação para tudo, desde que a gente não tenha a intenção de descobrir, eu fui lá na constelação, e a constelação diz que faço assim, assim, assim. Aqui não é tarô, aqui não é mãe de santo, aqui não é nada paranormal. Aqui é você com o seu sentir e com a sua percepção intuitiva. Então, o que vem nesse processo de terapias? É uma terapia pontual, porque você vem e é um fato que você vai revelar e vai resolver muitas vezes em função daquilo que você veio aqui, daquilo que aconteceu aqui, certo? Por outro lado, o que a gente vai olhando nisso? Na verdade, todo o tempo nós estamos no campo intuitivo, que até bem pouco tempo atrás, quem tomava conta disso eram as religiões, de preferência aquelas bem supersticiosas. Então a gente vai olhar os campos do espiritismo, ainda que não fosse uma linha kardecista, por exemplo, que tem uma postura, mas assim, candomblé, umbanda, essas coisas que têm uma linguagem muito intuitiva. E essa linguagem muito intuitiva, ela não está disponível só para a religião, ela está disponível para nós. Então a gente começa a perceber que eu sei de algumas coisas, só que eu não acolho desse lugar que eu sei, porque não é o jeito, não foi a forma como até hoje foi trazido.
Então a gente desconfia muito dos resultados da constelação. Muita gente vem aqui, faz uma constelação, fica mais bravo, ou comigo, ou com tudo, porque entende que não tinha a ver, que nossa, não saiu nada do que tinha que acontecer, que não tinha mesmo, né? A compreensão é outra. Mas, por quê? Porque o natural nosso é compreender aqui. E a constelação traz essa linguagem que eu não preciso comprovar, eu sinto. E quando eu sinto, aquilo é válido para mim. E a partir desse sentido meu, eu posso fazer um movimento na minha vida, na minha história. Então a gente se depara com aquilo que todos nós fizemos uma vida inteira. O mundo ensinou a gente a olhar ao redor, tá? Para fora de nós. Então, tudo que acontece comigo é culpa de você, papai e mamãe, então nem se fala, né? E por outro lado, a gente mexe com uma impotência muito grande. Quem de nós aqui queria ter uma dor? Ninguém, né? Pai e mãe, muito menos. E quando a gente vê o filho, ou quando a gente se sente nessa situação, o que é a nossa dificuldade? É acolher aquilo que vem, entendendo que eu não posso fazer nada no outro se ele mesmo não puder olhar para aquilo. Então a constelação é essa possibilidade da gente poder olhar e, se a gente pudesse falar em termos de cura, de se autocurar. Porque é óbvio, quando eu tenho consciência de alguma coisa, eu sei aonde dói, eu tenho como colocar o remédio. Porque eu sei dizer onde que está, que jeito que é, não é aqui, é mais aqui. E o remédio eu conheço, porque eu vou dando as doses do tamanho que eu aguento. Eu estou falando alguma coisa que ninguém conhece? Né? Nos orientais mais ainda, né? O oriental tem muito essa sabedoria, né? Que é do sentir e que vem na aguentação que a gente não tinha. A gente vai querendo buscar recursos para resolver aqui e agora. Então a gente não tinha essa paciência de leitura que agora está presente na constelação. E que, independente da vontade, faz assim, ó. Eu, enquanto psicóloga há 35 anos, eu tenho me deparado cada vez mais, eu trabalho numa linha sistêmica de bastante tempo, e o que eu vejo é o seguinte, tem hora que só a constelação vai dar um jeito na história. Por quê? Porque a gente fica patinando, né? Enquanto eu não consigo, não é que o terapeuta vai mostrar, mas enquanto eu não consigo acessar como é que eu aprendi aquilo, eu não tenho como fazer sair dali. Então eu fico na queixa, eu fico no sofrimento, eu fico na repetição comigo. Eu posso querer mudar 1000 coisas fora de mim, mas dentro eu continuo no mesmo lugar. Então, por isso é que vem nessa hora a gente olhar assim, que leis são essas que estão na constelação, que me dão uma dica de quando eu posso fazer uma constelação ou quando eu posso fazer um movimento comigo, de poder sentir e olhar que isso tem uma história que eu posso entender. Então, as 3 leis, segundo o verso, a gente chama de leis do amor ou as ordens do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Cada vez que eu saio do contexto do pertencer, ou seja, eu me sinto excluído ou excluída de uma situação, automaticamente eu estou num emaranhamento. Por quê? Porque todos nós somos e pertencemos a um grupo. Ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Todo mundo é filho de um pai e de uma mãe, independente de querer ou não. A gente toma a vida que nossos pais trazem, no sentido de que eu escolho em algum plano, né, quem olha para essa frequência, que eu quero estar aqui, encarnar de corpo e, né, aqui, matéria. Mas como é que isso acontece, não tem controle, não é verdade? Não dá para saber como é que é a vida. Se for papai e mamãe, não. Tem uma história antes, porque essa energia com que nós estamos lidando agora é a energia que vem do ser superior. A gente tem um ser supremo que faz esse movimento. E isso não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com a nossa parte espiritual. Então, por isso que a gente fala que constelação é uma psicologia, uma terapia, também espiritual. Porque é tudo junto e misturado. Né? Querendo ou não, se a gente não estiver olhando ou sentindo essa energia vital, o que acontece com a gente? Nós não estamos mais aqui, nessa frequência. Então, o que acontece quando a gente olha e diz assim, nossa,
na família, né? Tem alguém que ninguém conta, mas tem uma história de um tio que assassinou alguém. É uma dor para esse sistema, teve lá as consequências, né? E essa família não conta. O que acontece quando ninguém conta e ninguém sabe? É como se eu excluísse esse tio do grupo familiar que ele pertence, porque uma vez que ele nasceu naquela família, ele pertence, ele tem um lugar ali. Não adianta, por conta das circunstâncias humanas ou até emocionais, eu dizer que não quero saber. Foi mal, foi ruim, foi muito feio, vergonhoso, e eu não quero saber. Isso é muito natural em todos nós humanos. E a gente não entendia como é que isso acontecia. A gente dizia assim, de cada 7 anos, de cada 6 anos, num período, acontece uma desgraça na família. Uma hora alguém que mata, outra vez alguém que morre, outra hora alguém que rouba, alguém que... E a gente não ia olhando que existe uma lei primeira que diz que tudo aquilo que é excluído vai aparecer na geração seguinte. Pode aparecer do mesmo jeito? Pode. O que é o mesmo jeito? Fazendo a mesma coisa. Então, se alguém que matou, um outro vai matar. Mas pode ser também sendo morto, sendo matado, vamos dizer assim, por uma circunstância. Então, é a coisa do presença do trágico. Nem sempre repete igual, mas essa dor vem. E aí, como é que é incluir isso tudo? Enquanto não olha para isso, incluindo que aquilo é fato, que aconteceu daquela forma, que não tem jeito da gente mudar, que isso tem um propósito, que é o propósito, o destino daquela pessoa e daquela situação, eu não acolho, eu não concordo com esse destino. E cada vez que eu não concordo, eu estou abrindo espaço para acontecer nas gerações seguintes. Se eu vou ter filhos, os meus filhos, se não eu tenho sobrinhos, eu tenho primos, eu tenho toda essa história para acontecer. É sério? E pertencer significa fazer parte não só da família original, que é a nossa família do pai e da mãe, irmãos, mas também, uma vez que eu tenho parceiros, não importa a forma, mas que eu tenho parceiros, eu começo a pertencer à família daqui, ó. Que é uma coisa que nós já tínhamos no mental, né? A gente fala assim, quando você vai se casar, quando você vai se juntar, o que acontece? Tem que acolher a família do outro, né? A grande encrenca é essa. Por quê? Porque a gente não quer pertencer àquilo e fica lá. Nossa, muito diferente, é ruim. Eu quero ele, mas eu não quero o resto. Eu quero ela, mas eu não quero a história que ela traz. Né? A gente ouve isso e é isso do sistema. O sistema social, familiar, ele fala desse lugar também que a gente não sabia. Hoje, independente de, é aquela história assim, posso não estar aguentando muito, mas eu tenho que concordar que é assim que funciona. Porque não depende de mim. É assim que é. Então, esse é o olhar do pertencimento. E que não é para ameaçar. É para a gente olhar para isso que é uma realidade e que eu não posso tirar. Hoje a gente sabe que esse pertencimento, ele vai um pouquinho mais adiante. Ou seja, cada vez que eu olho para a minha família, eu preciso considerar que eu morei num lugar, que as pessoas que cuidaram de mim fazem tudo parte. Então, quem teve babá, quem teve alguém que cuidou, todo mundo faz parte dessa minha história familiar. Eu carrego emoções e sentimentos que vieram através desses contatos. Assim, o casa faz parte do marido também. Exatamente. É esse o agregar. Porque por que a gente fala? Não vai acabar nunca essa árvore que começa comigo, né? Não, ela só vai expandir. Né? Aí as pessoas ficam assim mesmo. Meu Deus, vai começar uma constelação, vai ser droga, porque quanta gente tem na minha história, e quanta gente tem na história do outro que agora eu estou entendendo. E a gente precisa saber que nós pertencemos também ao lugar que nós moramos, ao lugar que nós vivemos. Então, os padrinhos, os tios, os vizinhos, o professor, tudo isso faz parte do sistema. É óbvio que a gente vai olhando o que cada um pega de cada um, né? Mas automaticamente olhar para isso, incluir que eu morei numa cidade, que eu morei numa rua, que eu tive aqueles amiguinhos de escola, que eu tive aqueles amiguinhos de infância, tudo isso faz parte dessa história.
Então, o que acontece quando a gente olha para uma dificuldade nossa hoje? Você fala assim, nossa, mas na minha casa todo mundo é junto, é casado, ninguém separa, uma belezinha. O que acontece comigo que não consigo arrumar um relacionamento legal? Então, você vai falar assim, dá para aprender com a família? Não dá, porque a família é tudo junto. Mas dá para aprender com o sistema. Porque muitas vezes eu ouvi com o meu sentir, tá? Que, nossa, alguém falou que a vizinha apanha do marido. Eu não vi isso na minha casa. Mas eu trago esse movimento para mim. E aí você vai olhar, mas então que confusão é essa? Aí que a gente vai para as leis do sistema. O que é que eu, em algum momento, por sentir que doía muito, incomodava muito, fiz pactos inconscientes comigo que eu não ia fazer igual. E nem ia permitir. Mas, no entanto, eu acabo fazendo movimento. Porque a gente pertence também ao sistema maior. Então, tudo que faz que a gente ouve, tudo que a gente está aqui. É óbvio que cada um vai sentir de um lugar. Mas compreender isso em nós faz um movimento de olhar o que está aqui nesse momento. Qual é o meu emaranhado. Então, esse pertencer, cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós falamos um pouco, vocês já estão indo, ó. Todos vocês em algum lugar já foram para, nossa, então é assim? Nossa, então é assim? E o que a gente tem visto, que é para mim encantador nesse trabalho, é que quando você olha para a sua vida e vê, nossa, isso aqui aconteceu assim, e envolvia fulano, ciclano que eu não lembrava, putz, eu consigo ter uma energia de contato. Ela vai acontecer lá. Eu não sei como é que é, mas que reverbera. Então a gente faz aqui um movimento e isso vai acontecendo para todos. Vocês têm noção do que é quando a gente se junta? Quando cada um está na sua, ninguém precisa saber por quê nem para onde, tá? Nós estamos agora, nesse momento, fazendo parte de um todo, tá? E esse todo que nos pertence esse momento, expande com aquilo que nós pudermos fazer de melhor conosco para todo lugar, sem ter intenção. Vai acontecendo. A segunda lei é a lei da hierarquia. O que significa isso? Todo mundo que vem primeiro, que nasceu antes, vai ser sempre o primeiro. Não dá para inverter, não é verdade? Se eu tenho meu pai e minha mãe, eles são os grandes e eu sou os pequenos, o pequeno. Ainda que na atual conjuntura, eu aprenda que, por conta do meu pai não ter estudado, da minha mãe não ter tanto conhecimento,